Então eu quero falar um pouco sobre amor. Amor de uma forma geral, amor de uma forma um pouco mais abrangente. Aliás, eu estou diante do mestre do amor aqui, uma das pessoas que mais me tocaram na vida sobre ensino de amor e andar em amor é o pastor Marcos, né? O pastor Marcos é assim, um exemplo de pessoa que entende o amor de Jesus e que pratica este amor de Jesus nos relacionamentos com as pessoas. Eu me lembro mais ou menos acho que uns 3 anos atrás, depois de um tempo de glória, que o pastor Marcos pregou aqui, e ele pregou uma mensagem sobre amor. Quem estava naquele culto aqui de manhã? Pregou sobre amor e graça, graça e amor. Não sei se foi bem esse tema, esse título que você deu a mensagem, mas eu fui tão impactado, eu carrego a glória daquele culto até hoje. Todas as vezes que eu lembro sobre aquela reunião, eu digo, uau, como é bom entender a mente de Deus, como é bom entender a forma como Deus trabalha. E o Marcos traduziu isso de forma muito significativa. Então eu quero falar um pouquinho sobre o amor que opera pela fé, o amor que opera pelo Espírito, o amor que opera pela vida de Deus que está em nós. Se você tem uma Bíblia, por gentileza, abra comigo no livro de Romanos, capítulo 5, versículo 5. Aleluia. Romanos, capítulo 5, versículo 5. Quem já achou, diga amém. Amém. Agora com esses slides da Bíblia, a gente acaba tendo mais facilidade, né? Ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi outorgado. Diga comigo, o amor de Deus foi derramado em meu coração no dia que eu nasci de novo. Muito bem, vá comigo agora para o livro de 1 Coríntios, capítulo 12, e vamos ali para o versículo 28, por gentileza. Uns estabeleceu Deus na igreja primeiramente apóstolos, em segundo lugar profetas, em terceiro lugar mestres, depois operadores de milagres, depois dons de curar, socorros, governos, variedades de línguas. Então o apóstolo Paulo vai descrevendo aqui os dons e ministérios que o Senhor deu à igreja, e ele faz uma indagação muito pertinente ao texto e que nos leva a pensar de forma muito significativa em relação a ele. Diz o seguinte: porventura são todos apóstolos? Certamente não. Porventura são todos profetas? Certamente não. Porventura são todos mestres? Certamente não. Porventura são todos operadores de milagres? Certamente não. Porventura todos têm os dons de curar? Certamente não. Porventura todos falam outras línguas? Esse falar novas línguas aqui é a língua das nações, tá, querido? É a língua para evangelismo, é uma língua como um dom, não é língua de edificação, tá? Certamente não. Interpretam todos, têm todos a interpretação de línguas? Certamente não. O que o apóstolo Paulo está nos ensinando aqui nesses dois textos? Que nós precisamos aprender a interagir com Deus. Diga comigo, interação com Deus. Mais forte, diga interação com Deus. A interação com Deus sempre foi o segredo dos céus tocarem a terra. A interação com Deus sempre foi a forma do Senhor comunicar-se com a terra. Desde Adão, Deus desejou e sempre manteve esse desejo em pauta, em que o homem, interagindo com o Senhor, pudesse revelar a si mesmo à humanidade. Desde Adão até os dias de hoje, Deus tem uma expectativa que nós, no momento em que o conhecemos, no momento em que aprendemos a respeito da sua mente, possamos interagir com Ele, demonstrando quem Ele é, demonstrando a sua vontade nas sociedades. Essa é a vontade de Deus, a interação. Se você pega, por exemplo, Adão interagiu com o Senhor, lavrando e se multiplicando. Você pega Noé, ele interagiu com Deus, construindo a arca e salvando a humanidade. Você pega Abraão interagiu com Deus quando ouviu a sua voz e peregrinou sobre a terra prometida. Moisés interagiu com Deus quando a sarça
estava acesa, mas não se queimava. Ele ouviu a voz do Senhor e desceu ao Egito para libertar os cativos. Josué interagiu com Deus, liderando, de uma forma muito espetacular aquela nação para se apropriar da terra prometida. E assim por diante, os reis, os profetas, os juízes, todos eles interagiram com Deus, mostrando a vontade do Senhor para a sua geração. O Senhor Jesus Cristo, como homem, interagiu com o Espírito Santo, interagiu com Deus, mostrando a vontade do Senhor de forma expressa, de forma muito significativa. Os apóstolos interagiram com Deus. Então você percebe que a interação sempre foi buscada por Deus e ela sempre é esperada por Deus. Ele nos congrega nesse lugar, o Senhor nos traz esse lugar para quê? Para que entendamos a sua mente, para que entendamos a sua vontade, e depois, ali fora, na sociedade, ali no convívio com a família, no trabalho, onde quer que o Senhor nos encaminhe, nós devamos interagir com Deus. Agora vamos pegar esses dois textos que acabamos de ler, sobre o amor que é derramado em nossos corações e sobre os apóstolos, os profetas, os evangelistas, os pastores e os mestres. Se eu olhar a questão de 1 Coríntios capítulo 12, eu poderia dizer, mas eu não sou apóstolo, então eu não tenho como interagir apostolicamente com Deus. Ok, você está certo, porque não são todos apóstolos. Ah, mas eu não sou profeta, eu não tenho como interagir profeticamente com Deus, porque Ele não me chamou. Ok, tudo bem, você não é profeta. Ah, eu não sou o evangelista, eu não sou um pastor, eu não sou um mestre. Não, tudo bem, você não é. Ah, mas eu não tenho o dom de curar, eu não tenho o dom da interpretação de línguas, eu não tenho o dom de maravilhas. Ok, eu não tenho. Se você olhar para as categorias de dons e ministérios ali, em 1 Coríntios capítulo 12, talvez você poderia dizer assim, não, eu sou alguém que não tenho como interagir com Deus, porque esses dons não operam na minha vida. Esses dons não estão sobre mim até o prezado momento. Ok, eu vou até concordar com você. No entanto, quando você vem para Romanos capítulo 5, versículo 5, você recebeu algo de Deus que não te dá o direito de se eximir. Você não pode dizer, eu não tenho como não interagir com Deus, que é por meio do amor. Deus quer, queridos, que eu e você interagimos na sociedade em que vivemos, na família em que vivemos, na igreja em que estamos, pelo amor. Deus quer que a gente interaja com esse amor de tal forma que a gente possa descrever a sua mente, a gente possa traduzir a sua vontade, a gente possa manifestar o seu querer de uma forma muito significativa. E aqui eu repito novamente, ninguém, absolutamente ninguém, pode se eximir desta responsabilidade, porque todos nós que nascemos de novo, imediatamente nesse novo nascimento, nós recebemos o amor de Deus nos nossos corações. Então, no momento em que você não interage com Deus em amor, automaticamente você está negando o que de mais precioso Deus produziu na sua vida, que foi o novo nascimento, tirando você de uma vida maldita para uma vida bendita, tirando você das ações dos demônios para a ação do Espírito Santo, tirando você do reino das trevas para o reino do Senhor, e não agir em amor tornará você uma pessoa que não estará correspondendo de forma significativa com Deus. Agora, o amor é muito abrangente. Pensa num assunto que tem assunto para falar, né? O amor é tão profundo que eu acho que não tem como nós chegarmos na sua maior profundidade, porque nós nunca vamos descobrir, aqui pelo menos na terra, tudo que Deus é, porque Deus é amor. Mas vamos tentar ver algumas vertentes, algumas verdades aqui sobre amor. A primeira coisa é que Moisés, um dos maiores expoentes da Bíblia no Velho Testamento, ele falou sobre os 10 mandamentos e deixou muito claro que o povo deveria viver debaixo do governo desses 10 mandamentos. O Senhor Jesus Cristo, em Marcos capítulo 12, falou que esses 10 mandamentos se resumiriam em 2. Alguém se lembra quais eram os 2 mandamentos? Eu vou dar uma chance para você lembrar. Vamos lá. Qual foram os 2 mandamentos que Jesus resumiu? É mais ou menos isso daí, irmão. Se você falar com mais coragem, eu vou ouvir, viu? Então, é amar a Deus acima de todas as coisas e ao
próximo como a ti mesmo, né? O Senhor ainda foi ousado na sua declaração, dizendo que toda a lei e todos os profetas dependem desses dois mandamentos. Ou seja, para que toda a lei opere, para que todos os profetas operem, eles precisam amar a Deus e amar o próximo como a si mesmo. Paulo, em Gálatas capítulo 5, versículo 13, ele resumiu os 10 mandamentos em um só. Ele disse que o cumprimento da lei é o amor. Então a gente percebe, querido, que o amor, ele é muito mais do que só um sentimento. O amor é um mandamento. E aqui eu volto na introdução. Deus, ele já nos deu todas as condições possíveis e imagináveis para que você pudesse cumprir aquilo que era impossível. Então vamos lá. Pegando os 10 mandamentos, né, que é o conjunto perfeito de toda a lei da velha aliança. Era possível cumprir a lei? Sim ou não? Não, impossível. A Bíblia fala que a lei nos foi dada, pelo contrário, para nos mostrar que nós éramos pecadores mesmos, miseráveis mesmos, que estávamos na contramão de Deus. A lei foi nos dada para mostrar o quanto Deus era santo e quanto nós éramos pecadores, e quanto nós estávamos distanciados do padrão celestial. A lei só avultou o pecado. Então era impossível cumprir a lei. Mas no momento em que nós andamos em Deus, mediante o amor, mediante esse amor que nos foi dado no novo nascimento, nós vamos cumprir a lei de Deus, que é o amor. Então, no momento que você anda em amor, você está cumprindo o mandamento mais esperado que Deus deseja na face da terra. O Deus, ele quer que eu e você possamos, eu já disse isso, eu vou repetir, traduzi-lo na nossa sociedade. E o amor é esta forma. Deus quer que ele seja conhecido nesta sociedade, e a melhor forma é o amor. Deus quer ser conhecido pelos povos, e a melhor forma é o amor. E aí nós vamos chegar a uma conclusão dura aqui. Cada passo fora do amor é um passo mais perto do pecado. Cada passo fora do amor é uma ação diretamente contra Deus. Diretamente contra Deus. Então nós temos que parar para pensar sobre isso. Né? Andar em amor não é uma questão opcional. Não, eu vou andar em amor e eu não vou andar em amor. É um mandamento. E você que tem juízo, obedece. Né? Você que não tem juízo, depois arca com as consequências. Nós precisamos parar para pensar sobre isso. Uma vez eu estava conversando com uma pessoa, e disse assim, mas eu estou sentindo o amor, que o amor é gostoso e tal. Eu até sei que esse amor platônico, esse amor sentimental, ele governa os nossos corações e ele é bom. Mas, na realidade, no fundo, o amor que Deus espera de nós é muito mais, muito mais do que esse amor-sentimento, ele é o amor-razão. Se você pegar 1 Coríntios capítulo 13, você vai lá descobrir o que o amor é. Né? O amor ele é pacífico, o amor ele é benigno, o amor não arde em ciúmes. Você vai observar ali que o amor ele está numa forma prática, ou seja, independente ou não do que você sente, independente ou não das questões do coração, no sentido de sentimentos, você pode andar em amor. Por exemplo, eu vou te dar um exemplo bíblico para isso. A Bíblia fala que você tem que amar os seus inimigos. Quem consegue ter sentimentos bons com o seu inimigo? Levante a mão aí. Um cara que te roubou, o cara que te traiu, o cara que fez mal para a sua família, levante a mão. Você consegue ter sentimentos bons para esse tipo de pessoa? Não dá. Então você tem que ser governado por uma razão maior do que os seus sentimentos, que faz com que você volte ao prumo, ao padrão de Deus, para que a vida siga a sua normalidade. Então eu vou repetir o que eu já disse. Cada passo que você dá fora do amor, você está mais distante de Deus e mais perto do pecado. Cada passo que vocês dão para praticar o amor, você está mais próximo de Deus, longe do mundo e longe do pecado. Então essa introdução é importante você entendê-la, porque leva você a meditar um pouco mais a respeito dessa verdade celestial. Poxa vida, é verdade, eu nasci de novo. Quem nasceu de novo aqui, diga amém. Amém. Olha para o seu irmão e diga assim, talvez você não seja apóstolo.
Vira para o outro lado para o irmão não ficar com ciúmes, né, irmão? Né? Senão você só fala para um lado, a pessoa vai pensar que você está fazendo acepção de pessoa, já está faltando amor aí, né? Vira para o outro lado assim, talvez você não seja profeta. Mas olha bem nos olhos dele e diga assim, no entanto, independente de qualquer dom, você recebeu o amor de Deus mediante a presença do Espírito no momento que você nasceu de novo. Quem pode aplaudir ao Senhor? Diga amém. Queridos, nós estamos vivendo uma época chamada os últimos tempos. Os últimos tempos. Agora, não é só os últimos tempos em questão escatológica também, não é só essa questão de maldade, não. Os últimos tempos porque, cronologicamente, profeticamente, nós estamos vivendo os últimos tempos. E quem inaugurou isso foi o próprio Senhor Jesus, e mais categoricamente, quem inaugurou isso foi o apóstolo Pedro, em Atos capítulo 2, versículo 14, quando ele se levanta e diz assim, o profeta Joel disse que nos últimos dias o Senhor derramaria o seu Espírito. Então, o Pentecostes aconteceu há 2000 anos atrás, e desde lá nós estamos vivendo os últimos tempos do fim desta sociedade que nós vivemos. E acontece uma coisa interessante, vai acontecer uma coisa interessante nesses últimos tempos. Haverá uma ação horrível do inferno contra a humanidade, principalmente no que tange ao amor. Abra comigo a Bíblia no livro de Mateus, capítulo 24. Mateus, capítulo 24, versículo 10 em diante. Mateus, capítulo 24, versículo 10 em diante. Quem já achou aí, diga amém. Diz assim, nesse tempo, Jesus está falando aqui do tempo dos fins, tá? Dos últimos tempos. E ele fala muitas coisas, eu só vou tirar uma parte desse texto para nós estudarmos aqui. Nesse tempo, muitos hão de se escandalizar, trair e odiar uns aos outros. Então, vai ser um tempo difícil de se viver. Mas fazer o quê? Nós nascemos nessa geração, não dá para se livrar dela agora, né? Levantar-se-ão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. E aqui entra uma forte declaração de Jesus. E por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Então Jesus faz uma advertência, olha, toma cuidado. O inferno vai se levantar de tal forma, a iniquidade vai se multiplicar de uma tal forma, que o amor de quase todo mundo vai se esfriar. E ele diz assim, aquele porém que perseverar até o fim, será salvo. Então nós precisamos, mais do que nunca, da perseverança de andarmos neste mandamento chamado amor, pela atual condição profética, né, pela atual condição da sociedade em que estamos inseridos. Porque não é muito difícil de entender que a iniquidade está se multiplicando de uma forma terrível. Eu vi uma declaração esses dias, muito forte, muito forte. Estava havendo um debate sobre a constituição da família, e eles estavam ali discutindo com relação aos direitos homoafetivos e tal, de constituir família, de adotar filhos, e etc, etc e tal. Aí uma pessoa se levantou ali, pastor Marcos, na discussão, né, quando lhe foi perguntar, falou assim, o que você acha dos seus direitos homoafetivos e tal? Falou assim, eu nem estou mais me preocupando sobre isso, sobre constituir família ou deixar de constituir família. Falei assim, mas como não? Está toda a sociedade, do mundo inteiro está discutindo essa questão e tal. Falei assim, não, isso para mim é coisa do passado. Aí perguntaram para esse grande pensador, né? Olha só os pensadores que o mundo tem. Qual que é a sua grande preocupação? Não, agora eu estou me preocupando que dia que vão validar a minha relação com o meu cachorro. Essa mesma cara que eu fiz, Joca. Um cara de expressão mundial. É a sua expressão com o seu cachorro, ok. Irmãos, o mundo chegou, pelo menos para mim, numa situação em que eu jamais imaginaria que iria chegar. O mundo chegou para mim numa situação em que os seres humanos
são comércio. Os seres humanos hoje são tratados como se fossem nada. Né? A sociedade hoje está tentando nos fazer se sentir menos do que nada pelas condições que eles estão nos impondo. E nós temos que parar um pouquinho para pensar sobre isso, principalmente como igreja. Nós, como igreja, nós somos o sal da terra. Nós, como igreja, somos a luz do mundo. E o amor é uma forma de nós salgarmos. O amor é uma forma de nós reluzirmos. Se o amor se esfriar aqui dentro também, se o amor se esfriar nos nossos corações como cristão, a minha pergunta é, o que vai sobrar? Se lá fora as pessoas estão lutando por um amor ao cachorro, né? Estão lutando por um amor a coisas tão banais da vida, nós, como cristãos, o que vamos nos tornar? O que nós vamos fazer por essa sociedade? Mas o inferno está aí, ele trabalha diariamente, o inferno trabalha de forma muito severa. E eu fiquei perguntando para o Espírito Santo, por que o inferno trabalha tão fortemente contra o amor, esfriando o amor no coração das pessoas? E o Espírito Santo me trouxe uma palavra muito forte, vai ser muito simples você entender isso. Quando você cala, você esfria o amor, você cala a voz de Deus. Você faz com que Deus não seja conhecido mais. Porque Deus é amor. A palavra de Deus diz lá em 1 João que Deus é amor. 1 João 4,18 diz isso. E Deus provou o seu amor de tal maneira que nos deu o seu Filho. E Ele morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. No momento que nós não conseguimos mais andar em amor, fluirmos mais em amor, a voz de Deus no mundo atual se cala. A voz de Deus na sociedade se cala. A voz de Deus nos relacionamentos se cala. Então nós temos que entender o seguinte: se Deus se cala, porque se calou o amor, se Deus não se move mais, porque não existe mais amor, a plataforma, o caminho, a estrada que Ele pega para tocar as pessoas, o que vai sobrar? Não vai sobrar muita coisa não, queridos. Vai sobrar pouca coisa. Então nós temos que parar para pensar, será que eu estou sendo vítima desse ataque do inferno? Será que eu não estou também sendo vítima desse ataque do capiroto e o meu amor está esfriando? Opa, vamos fazer essa pergunta para nós? Vamos fazer essa pergunta. Então a primeira coisa é o seguinte, deixa eu saber o que é a falta de amor. A falta de amor não é o ódio, não é a vingança. A falta de amor não é estupidez. Tudo isso pode ser categorizado como falta de amor. Mas o antônimo do amor é a indiferença. No momento que você se torna indiferente, o inferno já picou você. No momento que você se torna indiferente, a operação do mal conseguiu captar o seu coração. A indiferença é a linguagem de quem não ama mais. A indiferença é a linguagem de quem Deus não fala mais em seu coração. A indiferença é a linguagem de quem mais não quer traduzir Deus na sociedade ou no meio em que ele está habitando. E a indiferença pode ser vista em várias ocasiões. Por exemplo, a Bíblia fala que um senhor estava de caminho para uma determinada localidade e ele foi assaltado. E passou um sacerdote por lá. O que a Bíblia fala desse sacerdote? Que ele passou ao largo. Depois a Bíblia fala que passou um levita. E o que aconteceu com esse levita? Ele passou ao largo. O que a Bíblia estava dizendo ali? O que o Senhor Jesus quis dizer ali? Irmãos, é um sermão duro. As pessoas pensam que Jesus era bonzinho, mas os sermões de Jesus era difícil de ouvir. Os sermões de Jesus era duro. Assim, eu me sinto o pregador mais bonzinho do universo diante dos sermões de Jesus Cristo. Eram sermões muito duros que abalavam as estruturas da sociedade. E naquele exato momento, o sermão de Jesus estava sendo muito duro para os religiosos. Jesus falou assim, olha, a religiosidade de vocês tornou-os
indiferentes. Vocês estão tão religiosos, vocês estão defendendo tanto o direito denominacional de vocês, vocês estão defendendo tanto, vamos usar uma linguagem para o nosso dia a dia, a placa do ministério de vocês, que aqueles que não fazem parte já não podem mais estar debaixo das asas do amor. A religião tem esse poder destrutivo, irmão. Por incrível que pareça. A religião pode nos dessensibilizar, nos tornando indiferente ao próximo, independente da religião que ele tem ou não. Indiferente das práticas de vida que ele tem ou não. O que fez aquele sacerdote, aquele levita não ajudá-lo foi isso. E a Bíblia fala do samaritano. Aí Jesus fala do samaritano. Ali foi uma bofetada mesmo. Aí veio o samaritano, aquele que para o judeu sacerdote, aquele para o judeu levita, era um profano, uma pessoa sem aliança com Deus. Ele vem e pratica a lei de Deus, pratica o mandamento de Deus, que é amar, e é elogiado por Jesus. Uau! E aí a gente chega a uma conclusão dizendo assim, uau, você vê que a indiferença entrou no meio dos religiosos. E por que não pode entrar nos nossos corações hoje? E por que nós não podemos estar indiferentes como quem foi picado pelas serpentes do inferno, mordido pelas serpentes do inferno, e nos estamos tornando indiferentes? Queridos, a indiferença entra no coração do homem de várias formas. A religiosidade é uma, como eu estou falando. Uma outra forma da indiferença, que é o antônimo do amor entrar no nosso coração, é o egoísmo. E se você olhar, a Bíblia fala que nos últimos tempos, Paulo fala sobre isso em Timóteo, o homem seria egoísta. Egoísta. E aqui eu quero dar uma palavra muito dura, principalmente para nós, os cristãos evangélicos. Nós, cristãos evangélicos, infelizmente, estamos cooperando para que a humanidade se torne ainda mais egoísta, para que a humanidade ainda se torne mais egocêntrica, avarenta. Mas por quê, pastor? Porque a nossa teologia se inclinou para aprovar esse tipo de comportamento. A nossa teologia, ela se inclinou para alimentar esse verme. As pessoas hoje, elas vão mais na igreja para prosperar do que para aprender a crescer em amor. As pessoas vão mais na igreja hoje para ganhar carro novo do que para crescer em amor. As pessoas vão mais na igreja para recuperar as suas empresas falidas do que para conhecer Deus. E a gente está pregando isso, bombando isso, por quê? Porque isso atrai pessoa. Se você fizer aqui a escola do amor, vai vir 10 pessoas. Mas se você fazer a escola de como colocar uma Ferrari na sua casa, da noite para o dia, vai lotar esse negócio aqui. Então, o egoísmo, o que é o egoísmo? O egocentrismo é quando o homem, ele só enxerga a si mesmo. Ele só se enxerga a si mesmo, ele só se enxerga a si mesmo, ao ponto de ele não conseguir ver o seu próximo aqui. Ele está tão preocupado, ele está tão apaixonado, ele é tão amante de si, que ele não consegue ver um palmo além do seu nariz, uma necessidade, um irmão, uma irmã, alguém que esteja sofrendo. Nós precisamos parar para pensar sobre isso, porque é uma ação do inferno, é uma ação satânica, e nós, como cristãos, a Bíblia nos ensina que as armas da nossa milícia não são carnais e sim espirituais, poderosas em Deus para destruir tudo aquilo que se levanta contra o conhecimento de Deus. E nós temos o conhecimento de Deus. 1 João 4,18, Deus é amor. Nós temos o conhecimento de Deus. Deus não é um amor filosófico, Deus é um amor prático. Ele amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que dele crê não pereça, mas tenha vida eterna. E o amor prático de Deus chegou aos níveis mais profundos, porque pelo bom, talvez alguém se importa morrer, em Romanos capítulo 5, Paulo fala, mas pelo ruim, pelo perverso, será que alguém morreria? Sim, Jesus morreu por nós. Então nós temos essa voz de Deus no nosso coração, e não podemos deixar que Satanás se levante contra ela. Nós temos que ir contra essa movimentação. O que mais poderia nos afetar em relação ao amor? A falta de perspectiva. Por exemplo, quando você não vê mais mudanças, você se torna indiferente. Sabia disso? Porque a fé opera pelo amor e o amor opera pela fé. No momento que você não tem mais fé,
quando você olha, você fala assim, ih, não tem mais jeito. Você quer ver, por exemplo, a situação que nós vivemos no país politicamente tira o nosso amor pela nação. Pode observar, nós não temos mais um patriotismo, porque a gente olha e fala assim, ih, de novo essa história, de novo. Irmãos, o Lava Jato que está com alguns anos aí, né, poderoso esse Lava Jato, graças a Deus por isso. Ele Lava Jato poderoso, né? Mas assim, a gente quando vê notícia do Lava Jato, a gente fala assim, ih, de novo. Outra vez. Será que isso vai ter mudança? E tal. A gente percebe que quando as pessoas não mudam, por exemplo, assim, eu particularmente já vi pais chegarem assim, eles estavam tão desanimados com os seus filhos, que eles chegaram para mim, pastor, só morrendo agora. Que não tem, vocês nunca viram isso? Ninguém viu isso? Eu já vi várias vezes pais chegarem a esse extremo, assim, não tem mais. João Marcos trabalha com as pessoas, né, dependentes de químicos, sabe muito bem disso. Assim, pastor, não tenho mais esperança que ele mude. Não tenho mais como ter perspectiva sobre uma mudança nessa pessoa. Casamentos, por que as pessoas divorciam? Divorciam porque acabou o amor, ou seja, não é que acabou o amor, acabou a perspectiva de mudança. Ou seja, ela não vê mais razão alguma para estar com aquela pessoa, porque ela não muda. Isso esfria o nosso amor, se você não tomar cuidado. Esfria. Mas não é a linguagem de Deus. Deus tem expectativas da nossa mudança, irmãos, até o último milésimo do milésimo do milésimo do milésimo do milésimo da nossa existência. A prova disso está aquele ladrão na cruz. Eles admitiram a sua culpa e um se tornou debochado, dizendo, oh, você que fez tantas coisas pelos outros, você não poderia te livrar a si mesmo? Mas um outro se arrependeu dizendo, Senhor, não escuta aquele idiota ali não. Ele até pregou para o outro, assim, rapaz, você está aqui porque você mereceu. Você sabe que você fez o que você fez, mas esse daqui não mereceu estar aqui. Ele olha para Jesus e diz assim, Senhor, lembra de mim quando entrar no teu reino. Irmão, para a sociedade esse tipo de perdão é inadmissível. Porque a sociedade, o perdão da sociedade vem depois da punição. Pagou então? Então a gente vai te perdoar. Né? Mas aquele camarada não tinha como pagar pelos delitos cometidos. Ele não tinha como voltar atrás e mostrar que ele havia se reabilitado. Mas Jesus falou assim, olha, hoje te digo, estarás comigo no paraíso. Então Jesus, ele tem um amor até o último milésimo do milésimo do milésimo do milésimo da existência humana. Agora, eu não sei se eu tenho esse tipo de amor prático. Será que eu cresci ao ponto de ter esse tipo de amor? Você acha que você tem esse tipo de amor? Mas foi o amor de Deus que foi derramado no nosso coração. Nós temos dele dentro de nós. A questão é que nós não crescemos na prática deste amor. Nós não crescemos na prática deste amor. No momento que nós vamos praticando este amor, nós vamos crescendo nele. No momento que você vai praticando este amor, você vai avançando nele. Aí que entra a questão, como é que nós podemos praticar este amor? Qual que é o modus operandi deste amor? Se você ler o livro de Marcos, eu quero que você vá comigo lá, por favor. Marcos, capítulo 12, versículo 28 a 34. E eu vou terminar com esse texto, que eu quero que você vá para casa e medite sobre esta mensagem aqui. Quem já achou aí? Marcos 28, diga amém. Então, espera por mim que minha Bíblia aqui, essa Bíblia eletrônica aqui está... agora foi. Como disse o Marco, apertei o botão errado, né? Antigamente a gente abria a Bíblia no lugar errado, né? Chegando um dos escribas, tendo ouvido a discussão entre eles, vendo como Jesus lhe houvera respondido bem, perguntou-lhe, qual é o principal de todos os mandamentos?
Respondeu Jesus: o principal é: ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é um único Senhor. Amarás, pois, ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento, de toda a tua força. O segundo é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. E não há outro mandamento maior do que estes. Não há outro mandamento maior do que estes. Como que isso opera? Deus, ele é o Senhor do universo. Você tem que pensar assim, ó. Repita comigo, 1 João 4,18. Deus é amor. Preste atenção no que vocês vão ouvir. Vá comigo para um universo incriado agora, onde só existia Deus, na pessoa da Trindade. O Deus o Pai, o Deus o Filho, o Deus o Espírito Santo. Não havia nada, não havia anjos, não havia galáxias, não havia universo, não havia nada. Só havia Deus, porque só Deus é eterno. Tudo o que vem após Ele não é eterno. Aí Deus começa a criar. Tudo que Deus cria, tudo que Deus faz, parte da sua natureza. Deus é amor. Tudo parte da natureza de Deus. Deus é amor. Deus, ele não possui o amor. Deus não demonstra amor. Tudo que Deus faz é pela sua natureza. Então, toda a criação do universo, toda a criação de tudo que você puder imaginar, estava regada do amor de Deus. E agora, toda a criação tem que corresponder a este amor. Então, independente se nós somos evangélicos ou não, independente se somos cristãos ou não, um dia na vida vamos ter que prestar contas a Deus com relação a esse amor com que fomos amados, com esse amor com que fomos gerados, com esse amor que fomos constituídos. Não é uma lei só para os evangélicos, não é uma lei só para os protestantes, não é uma lei só para os tradicionais, só para os pentecostais. É uma lei universal. Ou seja, esses 2 mandamentos é o maior de todos eles, e nós vamos um dia ter que prestar contas para Deus como que nós correspondemos a este amor. Agora, voltando ao início da mensagem que disse, nós que nascemos de novo, que recebemos Cristo como nosso Senhor e o nosso Salvador, saímos da frente, porque recebemos o amor de Deus em nossos corações. É muito mais fácil você desenvolver o amor, aprender a andar em amor, se relacionando com o Espírito Santo, do que qualquer outra forma. E como nós podemos fazer isso? Primeiramente, você tem que entender o seguinte: se Deus é a fonte de todo amor, você tem que, primeiramente, se inclinar a Ele. Você tem que reativar a sua paixão por Deus. Quanto mais você ama a Deus, quanto mais você se entregar ao amor de Deus, mais fácil vai ser você transbordar o amor para aquilo que Deus mais ama. Deixa eu tentar te explicar melhor isso daqui. O segundo texto que fala, o texto que fala assim, amarás a Deus e ao próximo, então ele diz assim, você vai lá e ama a Deus. E na forma como você ama, na forma como você se relaciona com este amor, vai ser muito mais fácil de você amar ao próximo. Vai ser muito mais fácil de você amar aquilo que Deus mais ama. Agora, se o seu amor por Deus se esfria, se o seu amor por Deus ele está num tom baixo, automaticamente, meu irmão, vai ser muito mais difícil de você amar pessoas. Vai ser muito mais difícil amar o mundo em que vivemos. Vai ser muito mais difícil você praticar todas as questões de exigências do amor. Então não adianta você tentar um amor fora de Deus. Porque Deus sendo o Criador e tudo que faz, a base é o amor. Mesmo assim você não consegue amá-lo de todo o seu coração. Mesmo assim você não consegue se entregar a Ele com toda a sua razão, de toda a sua alma, de todo o seu pensamento. Como que você vai conseguir fazer isso com o seu próximo? Que às vezes te engana, que às vezes faz coisas indevidas, que às vezes faz coisas que não deveriam ser feitas, que te fere, que te machuca. É quase impossível. Se você ficar só nesse universo humano, se você ficar só nesse universo de convivência horizontal, você vai ter problemas sérios. Então, na realidade,
Quando a Bíblia fala lá em Mateus capítulo 24, que por se multiplicar a iniquidade, por que se multiplica a iniquidade? Porque está se perdendo o padrão de Deus. Por que se multiplica a iniquidade? Porque não tem mais Deus como o Senhor do universo. Não há mais alguém a quem prestaremos conta. Então a gente faz o que quer. Faz o que quer, anda pelo caminho que quer, toma as decisões que quer, porque não temos mais alguém a quem prestar contas. Então a iniquidade vai se enraizando. E aí eu digo, como que fica aqui na convivência? Fica impossível. Ficamos cada vez mais egoístas, ficamos cada vez pensando em nós mesmos, e assim vai. Eu fico pensando, por exemplo, assim, quando uma pessoa, ela não consegue amar o seu próximo. Na realidade, o maior problema não está aqui entre ele e o próximo. O maior problema está entre ele e Deus. O seu relacionamento com Deus está em níveis tão baixos. O seu relacionamento afetivo com Deus está tão sem intensidade, que ele não consegue traduzir isso aqui para o próximo. Agora, inverta isso. Comece a amar a Deus acima de todas as coisas. Comece a amar a Deus com todo o seu entendimento. Comece a amar a Deus com todas as suas forças. Meu irmão, você vai começar a olhar a vida de cima para baixo. Acho que você está começando a entender aqui. Você vai começar a olhar a vida de cima para baixo. Você vai olhar as pessoas, nas suas condições, vai olhá-las com misericórdia. Você vai olhá-las com compaixão, não mais com julgamento, não mais com sentenciamento. Você vai olhá-las como quem precisa de uma mão estendida, dizendo assim, espera um pouquinho, eu sou a voz que traduz quem é Deus, eu sou o testemunho que traduz quem é Deus, eu sou esse alguém que mostra quem é Deus. Alguém está comigo aqui? Pode dizer amém? Então nós temos que parar para pensar sobre isso. Você lembra que eu falei que uma das razões do amor se esfriar é a nossa religiosidade? Porque às vezes o nosso sistema religioso não fala mais sobre amor a Deus. Fala sobre tudo, mas não nos ensina a amar ao Senhor. Não nos ensina a colocar Deus acima de todas as coisas. Eu tenho visto ao longo de uma caminhada que não é curta, as pessoas se esfriando, e eu já aconselhei várias pessoas. Por exemplo, um dia eu estava discutindo com um pastor, dizendo assim, não, porque o pessoal lá, onde eu pastorei, é avarento, o pessoal, eles não gostam de ofertar, não gostam de dizimar. Eu falei assim, deixa eu falar uma coisa, pastor, desculpa, eu não quero discordar de você. O problema do seu povo não é que eles são avarentos, o problema do seu povo é que eles não amam a Deus. Como assim não ama a Deus? O que tem a ver a Deus com o dinheiro? Deixa eu te falar uma coisa. Se o teu povo amasse a Deus, eles não estariam discutindo se dízimo é do Novo ou não do Velho Testamento. Eles estão discutindo a quantidade que iriam dar na igreja. Eles estariam falando com você assim, eu amo tanto Deus e a sua obra, pastor. Tem como eu fazer mais? Você pode me ajudar como eu fazer mais? Então o problema, se fosse só o dinheiro, era mais fácil resolver. O problema é a falta de amor. Conversando outro dia com as pessoas, falei assim, hoje a igreja atual não evangeliza, não sai para as praças, não sai para as ruas, não fala mais do amor de Deus para as pessoas. Mas, assim, mas como é falar daquilo que não se vive? Como é falar do amor de Deus lá fora? Nós somos muito mais religiosos do que apaixonados por Deus. Nós somos muito mais formatados num sistema de reuniões, muito mais formatados num sistema eclesiástico do que propriamente somos pessoas apaixonadas por Deus. Então a gente vai ali e cumpre 1h30, 2 horas do nosso ritual religioso e acha que isso é paixão por Deus. Não. Deixa eu tentar te levar novamente lá onde eu já falei. Deus é o Criador de todas as coisas. Ele é o Senhor de tudo, independente da sua religião, meu irmão. Um dia você vai ter que prestar contas a Ele. Para nós, os cristãos, é muito mais fácil, porque nós temos a revelação de Deus. Para nós, os cristãos, é muito mais fácil, porque temos a nova natureza. Agora, se nós esfriamos o nosso amor para com Deus,
automaticamente cumprir todos os demais mandamentos, vai ficar muito mais difícil. Então tudo conserta onde? Na sua paixão por Deus. Esse amar o próximo como a si mesmo, não está falando aqui única e exclusivamente da forma como eu me amo, do bem que eu quero para mim, eu quero para o meu próximo, do bem que eu quero para mim, eu quero para as pessoas que estão ao meu redor, não única e exclusivamente sobre isso. Porque então uma pessoa patológica estaria aqui com o direito de se eximir de amar e não poderia ser julgada por Deus. Pode dizer, não, Senhor, eu nunca me amei, então por isso eu nunca vou amar ninguém. Assim, não, mas o padrão nunca foi você. O padrão sou eu. Deus vai dizer para ele, o padrão não é você, o padrão sou eu. Olha como eu criei todas as coisas. Olha como eu fiz tudo, olha como eu me submeti a tudo. E mesmo o homem arruinando tudo lá no Éden, você viu o que eu fiz? Eu fui lá e estendi minhas mãos. Você viu mesmo crucificando meu filho? Eu fui lá e estendi as mãos. Mesmo até o seu último milésimo de segundo de vida, eu corri atrás de você, mostrando amor por você. O padrão não é você, o padrão sou eu. Então esse amar ao próximo, Deus está querendo dizer assim, quanto mais você se relaciona comigo, quanto mais você entende o meu amor, quanto mais você se derrama o meu amor, mais facilidade você vai ter de amar o próximo. Mais facilidade você vai ter de cumprir todos os demais mandamentos. Então, quando nós estamos com dificuldade de cumprir os mandamentos de Deus, eu falei que ia terminar logo, estou terminando. Na realidade, nosso problema está lá com Deus. Aqueça o seu amor por Deus. Você vai ver que automaticamente o seu amor pelas pessoas vai crescer. Aumente o seu amor por Deus. E você vai ver que automaticamente você vai amar tudo que Deus ama. Você está comigo aqui ou não? Mas como crescer neste amor? Como crescer nesse amor? Eu vou terminar com isso. Vou até fechar aqui para vocês acreditarem. O amor que Deus propõe para nós não é um amor de regras sobre regras, de mandamentos sobre mandamentos. O amor que Deus propõe para nós é um amor de perto, é um amor de relacionamento. Por exemplo, oração. Oração é uma linguagem de amor. Quantas mulheres casadas nós temos aqui? Levante as mãos. Olha, tem uma igreja de família aqui, parabéns, glória a Deus. Não precisa responder em público não, tá, mulheres? Não precisa responder em público, mas eu quero só pensar com você, eu sei qual é a resposta de vocês. Todos nós sabemos aqui que os homens, né, eles pensam, 99% dos pensamentos do homem envolve sexo, né? Eu estou brincando, viu, irmãos? Não vão me apedrejar, não. Mas a linguagem do homem é sexualizada. Você, mulher casada, seu marido tratou mal o dia inteiro, te desprezou, foi indiferente com você o dia inteiro, depois ele vem para uma noite pentecostal. Ainda que você aceite pelo dever do matrimônio, mas lá no fundo, no coração, assim, você está ali. Assim, eu estou aceitando e tal, mas no fundo, não é bem o que eu queria. Queria que o negócio fosse diferente, né? Eu sei que vocês estão doidinhos para responder publicamente, eu não vou deixar vocês responderem publicamente isso. Porque a indiferença nos fere, nos machuca. É isso, a linguagem da mulher que está dizendo assim, eu fui invisível aqui o dia inteiro, e agora você vem para satisfazer a sua vontade, para satisfazer o seu desejo, seu apetite sexual, tudo bem, eu vou permitir, porque é o dever do matrimônio. Mas eu não quero falar sobre matrimônio, eu quero falar sobre relacionamento com Deus. A gente passa dias, semanas, totalmente desinteressado por Deus, sobre entender a sua mente, entender seus mandamentos, entender como Ele fala, entender sua palavra, totalmente diferente. Como que você quer que um relacionamento desse cresça, querida? Ainda bem que Deus não é homem.
no sentido de pessoa que guarda ressentimento. Porque senão, irmãos, a gente ia levar cada lapada quando chegasse para orar, principalmente nos momentos de dores e de sofrimento. Deus ia chegar assim: agora? Eu sei porque você está aqui nos meus pés. Eu sei porque você está me buscando. Você tem uma necessidade. Você tem um problema. Está doente. Está com a empresa falindo. Está com a família se perdendo. Está com o filho indo para as drogas. Agora você vem para os meus pés, né? Se Deus fosse como nós, Ele não ia perder essa oportunidade de jeito nenhum. Mas ainda bem que Deus não é assim. Mesmo Deus sendo tratado com indiferença, por meses, por anos, Ele fala: puxa, que bom que você veio. Realmente eu posso te ajudar nisso daí. Mas não poderia ser diferente, irmãos. Um dia eu vi um pregador dizendo assim: uns vêm pelo amor, outros vêm pela dor. Não está escrito na Bíblia, mas deveria estar escrito. Não, não deveria estar escrito. Deus nunca quis que a dor nos trouxesse a Ele. Tem gente que fala assim: mas a dor nos ensina muita coisa. Irmão, se você parar para pensar biblicamente, é um argumento meio furado isso. Nós temos um mestre chamado Espírito Santo. A dor é muito mais uma consequência das burrices e das fatalidades humanas do que qualquer outra coisa. Lógico que existem outros tipos de sofrimento. Um dia a gente chega lá sobre isso. Mas Deus quer que a gente se aproxime dEle por aquilo que Ele é, por reconhecer que Ele é o Criador de todas as coisas, por reconhecer que Ele é amor, reconhecer que Ele é o nosso Senhor, reconhecer que Ele é o nosso amigo, reconhecer que Ele é o nosso sustentador, reconhecer que Ele é o nosso orientador. Ele é o nosso tudo. Ele é o nosso tudo. Inverta isso, querido. Aqueça o seu coração para com Deus. Esses dias eu fui orar. Eu pedi para o Espírito Santo uma coisa. Foi difícil para mim isso. Você vai pensar que é bobeirinha, mas eu fico até emocionado com isso. Eu falei: Espírito Santo, tire de mim, nesse exato momento, todo o desejo no sentido de buscar a Deus pelas minhas necessidades. Deixa eu ficar aqui, nesse meu momento de oração, só adorando a majestade do Senhor, só adorando a grandeza, a beleza da sua santidade. E meu coração vinha: mas você tem necessidade daquilo, peça para Deus. Você tem necessidade daquilo outro, peça para Deus. Não, eu sei que eu tenho necessidades, mas eu não vou usar o meu tempo agora orando a Deus para suprir as minhas necessidades. Eu quero dizer para Ele o quanto eu amo, o quanto eu não sou nada sem Ele, o quanto eu não tenho nada sem Ele, e o quanto a eternidade não é nada sem Ele. Paixão por Deus, querido. A paixão por Deus é a coisa mais importante que a gente pode ter na nossa vida. Por quê? Se esse amor se esfriar, se o diabo conseguir colocar esfriamento neste amor, o diabo arruinou com tudo. Ele acabou com tudo, porque nada perdura sem o amor. Nada subsiste sem o amor. Nada tem sentido sem o amor. A minha oração essa manhã é que Deus faça você refletir sobre isso. Será que você não está indiferente, meu querido? Será que a dor, o sofrimento, a religiosidade, será que a falta de perspectiva, sei lá quantas outras razões te afetaram, e você hoje está indiferente com as pessoas, indiferente com Deus, indiferente com tudo? Não é o caminho que Deus quer para você. Não é o caminho. Cada passo fora do amor é um passo mais perto do pecado, mais longe de Deus. Que o Espírito te ajude, que o Espírito Santo te ajude a voltar e ser mais apaixonado por Ele. Eu quero fazer um apelo essa manhã, um apelo para todas as pessoas que amam a Deus, senão você não estaria na casa dEle, mas que querem de alguma forma dizer assim: Deus, eu quero te amar de forma extravagante, ser igual a Maria que despejou aquele bálsamo todinho aos pés do Senhor. Sabe, esse amor extravagante que ama de toda a sua força,
de toda a sua alma, de todo o seu entendimento e dizer: Deus, Tu és o meu tudo, Tu és a minha razão de ser, Tu és a minha razão de existir, minha razão de fazer. Quantos querem se unir a mim aqui à frente?